Bom dia. Hoje eu vou falar sobre a luz na França. Lefebvre era professor na universidade e ele foi buscar na Bíblia mais informações para falar sobre os santos de acordo à tradição da igreja que dominava o mundo. Só que quando ele foi estudando a Bíblia, ele percebeu que muitas daquelas informações das tradições não batia com aquilo que a Bíblia estava ensinando. Passou um tempo, ele começou a estudar a Bíblia com mais profundidade e ele ficou surpreso com as verdades que descobriu. Logo, ele começou a ensinar essas verdades às pessoas. Lefebvre fez discípulos e Guilherme foi um deles, e que nessa época ele defendia a fé da igreja dominante com unhas e dentes, como o apóstolo Paulo era contra os cristãos, era Guilherme também contra os reformadores. Porém, a partir do momento que ele estudou a Bíblia também com profundidade, ele descobriu as preciosas verdades e ele viu que muitas daquelas tradições não estavam de acordo com a palavra de Deus. E ele então decidiu pela fé reformada e passou a ensinar as pessoas. Bom, logo em breve veio perseguição, ele teve que sair e Deus foi levantando outras pessoas. Louis de Berquin era um nobre da França, um homem que tinha aprendido da palavra de Deus e passou a ensinar em muitos lugares. O rei, a nobreza, tinha orgulho desse homem. Ele pregava a palavra de Deus. Certa vez ele fez 12 preposições falando contra os ensinamentos dos frades, que eram, digamos assim, os mais cultos líderes ali na França. Então os frades ficaram irados e queriam que o rei tomasse uma posição para resolver isso. Mas o rei, que também não estava satisfeito com a religião dominante naquela época, gostaria que fosse reformada. Então ele disse aos frades que eles tinham que se justificar ou achar, enfim, base de acordo com a palavra de Deus. Só que os frades ficaram ainda mais irados porque, de acordo à Bíblia, eles não tinham como vencer essa disparidade com Louis Berquin. Bom, houve então um dia em que a Virgem apareceu mutilada e houve um grande alvoroço na cidade. O rei, nessa ocasião, estava em viagem e então os frades, eles colocaram a culpa em Louis Berquin e as pessoas que estavam seguindo aquela fé reformada. E sem um julgamento justo, Louis Berquin foi condenado e morto no mesmo dia. Mas ele se vestiu com a melhor roupa que ele tinha e ele foi para o lugar da execução como se fosse um jovem para receber uma coroa real. Assim foi Louis Berquin, e as pessoas que presenciaram a sua morte ficaram admiradas, porque ele se sentia então digno de morrer pelo Senhor Jesus, pela fé que professava, pela Bíblia. Bom, isso só trouxe mais perseguições na França. Depois apareceram Calvino e um primo dele também, Olivetten. Eles também estavam pregando sobre as verdades da Bíblia. É importante mencionar também que Lefebvre foi responsável pela tradução da Bíblia para o francês e muitas pessoas tiveram acesso à Bíblia. E isso começou a modificar em Paris as pessoas daquela cidade. Muitos que estavam na libertinagem passaram a ser pessoas mais conscienciosas, ordeiras, pessoas que buscavam ter uma vida moral, uma vida que pudesse dar bom testemunho a outras pessoas. Houve uma melhora da sociedade nessa época. Porém, existia uma guerra entre a luz e as trevas, e as trevas estavam prevalecendo. Aqueles que buscavam viver de acordo com a palavra de Deus sempre estavam sendo perseguidos. Bom, a princesa Margarida, ela era uma apoiadora da fé reformada
e ela queria que esses ensinamentos fossem pregados na igreja, mas ela não conseguiu. Porém, conseguiu que o palácio fosse aberto e as pessoas pudessem ir ali para aprender da Bíblia. Bom, depois desse período, o que aconteceu é que alguém fixou cartazes em várias partes da cidade falando contra a missa. Isso trouxe grande revolta, principalmente ao rei. Ele então pediu que buscassem a todos aqueles que estavam seguindo a fé reformada e que fossem mortos. Isso aconteceu à noite. Um senhor que era responsável por chamar as pessoas para os momentos de culto da fé reformada, ele foi então solicitado que ele chamasse as pessoas para serem presas. E se ele não fizesse isso, ele seria queimado. E por medo da morte, ele foi passando a noite e mostrando qual era a casa. E as famílias à noite tinham que sair de casa, serem acorrentadas e seguindo o cortejo. E assim foi durante toda aquela noite, uma noite de terror. Aquelas pessoas foram então mortas cruelmente, porque estavam seguindo a fé reformada. Com isso, muitos fugiram da França, encontrando refúgio em países como Suécia, Holanda, Suíça, enfim, onde eles poderiam ter mais liberdade para seguir a fé reformada, para seguir aquilo que a Bíblia estava ensinando, e não aos costumes e tradições que não tinham base na palavra de Deus. A França recebeu luz, mas preferiu as trevas do que a luz, em sua maioria. E isso só trouxe uma preparação do terreno para que 160 anos depois ocorresse a Revolução Francesa, onde o próprio rei foi morto na guilhotina, milhares de homens e mulheres também. Não é diferente hoje na nossa vida. Nós temos a liberdade de escolher se vamos andar na luz ou nas trevas. Cada um de nós tem essa liberdade que Deus deu. Ninguém pode tirar. Existem países que é bem difícil andar na luz, mas tem outros que a liberdade religiosa, comprada por alto preço, não é, digamos assim, valorizada. Mas aqui no Brasil nós temos esse privilégio. Nós podemos servir ao Senhor com liberdade. E isso é um grande presente que nós temos. Mas poucos são aqueles que estudam a palavra de Deus e colocam ela em prática. Hoje Deus quer que nossa vida seja cheia de luz. E essa luz vem pela palavra, pelo estudo dela. Que Deus nos ajude nesse dia a colocar nossa fé na palavra de Deus, fazer dela a nossa regra de fé e prática, porque ali mostra o caminho da vida eterna. Que Deus possa nos ajudar nessa caminhada. Esse é o meu desejo e a minha oração. Um grande abraço.